A casa de Lucas ficava estrategicamente posicionada do outro lado da avenida que separava sua residência do cemitério local. Essa distância não era longa, mas a sensação de estar tão perto de um lugar tão sinistro e silencioso fazia com que ele se sentisse constantemente desconfortável. Era uma noite como qualquer outra, ele havia passado o dia no trabalho e, agora, estava voltando para casa depois de uma rápida visita a um bar nas proximidades. Lucas estava acostumado com essa rotina. Todos os dias, ao escurecer, ele atravessava a avenida e passava pela entrada do cemitério para chegar à sua casa. A rotina parecia simples e direta, mas o ambiente ao redor era longe de ser convidativo. O cemitério, com suas lápides antigas e tombadas, parecia ter uma presença quase palpável que lançava uma sombra sobre a noite. Embora ele tentasse ignorar, era impossível não sentir uma inquietante sensação de que algo estava constantemente à espreita nas sombras da necrópole. Cada noite, quando passava por lá, Lucas sentia um calafrio na espinha, uma sensação desconcertante que não conseguia afastar. Era como se o cemitério estivesse tentando se comunicar de alguma forma, mas ele sempre afastava esses pensamentos, considerando-os como meras invenções da sua imaginação. No entanto, essa sensação persistia, como um sussurro constante, enquanto ele atravessava a avenida, iluminada por postes de luz que criavam um fraco brilho ao redor do caminho. A sensação de desconforto era uma parte inevitável e não desejada de sua rotina noturna. Quase ritualístico. O tecido escuro da vestimenta parecia absorver a pouca luz que restava, tornando a figura ainda mais indistinguível. A presença daquela pessoa, que parecia estar tão distante, fez com que um calafrio percorresse a espinha de Lucas. Havia algo perturbador na forma como a figura parecia ignorar o ambiente ao redor, caminhando com uma determinação silenciosa. Ele tentava se manter focado, mas a sensação de desconforto começou a crescer, como se o ar ao redor estivesse se tornando mais denso e frio. Cada passo que ele dava parecia ser acompanhado por um peso crescente na atmosfera. Subitamente, enquanto Lucas caminhava, a figura desapareceu. A mudança foi instantânea e inesperada. As luzes dos postes de iluminação, que antes forneciam um fraco brilho ao longo da avenida, se apagaram de uma vez, mergulhando o caminho em uma escuridão impenetrável. O frio que tomou conta da noite era cortante e intenso, penetrando os ossos e tornando a respiração de Lucas visivelmente visível no ar. Ele acelerou o passo, tentando alcançar a segurança de sua casa, mas uma sensação inquietante de que algo estava errado persistia. O silêncio ao seu redor parecia engolir todos os sons, e cada sombra parecia estar se movendo com uma vida própria. Lucas tentou afastar o pânico que começava a se formar, mas a escuridão e o frio implacável continuavam a envolver sua mente, intensificando a sensação de que algo sobrenatural estava se manifestando ao seu redor. Com a repentina extinção das luzes dos postes, a avenida mergulhou em um escuro absoluto, como se a própria noite tivesse se fechado sobre ela. A escuridão era densa e opressiva, criando um vácuo onde não havia qualquer referência visual. O único som que cortava o silêncio era o eco dos passos de Lucas, que se tornavam cada vez mais inquietantes conforme ele avançava. O silêncio ao redor era profundo e perturbador, carregado de uma sensação de desolação. A ausência de qualquer som natural fazia com que o silêncio se tornasse quase palpável, aumentando a sensação de vulnerabilidade. Cada passo de Lucas parecia amplificado, reverberando com um som agudo e ansioso no vazio. Era como se o próprio ambiente estivesse em suspenso, aguardando algum tipo de evento. À medida que Lucas avançava, uma sensação crescente de ser observado começou a se instalar. Era como se olhos invisíveis estivessem acompanhando cada movimento seu. O frio no ar parecia intensificar essa sensação, e pequenos sussurros indistintos começaram a se manifestar, vindos do fundo da escuridão. Os sussurros eram indistinguíveis, quase como se fossem palavras inarticuladas e incompreensíveis, mas sua presença era inegável. A sensação de pânico aumentava a cada momento. Lucas tentava se concentrar em se apressar para casa, mas o medo crescente e a sensação de que algo estava à espreita o faziam hesitar. A escuridão parecia estar viva, e os sons indistintos se misturavam com a sua respiração ofegante, tornando o ambiente ainda mais assustador. Ele sentia como se o próprio espaço estivesse se contraindo ao seu redor, tornando cada passo uma luta contra o terror invisível que parecia cercá-lo.
Ao se aproximar de casa, Lucas avistou algo que fez seu coração acelerar ainda mais, uma sombra se movendo lentamente no jardim, próxima à entrada de sua residência. A sombra não tinha uma forma definida, mas sua presença era inegável e desconcertante. Parecia com a figura que ele havia visto na avenida, agora aparentemente deslocada para o espaço ao redor de sua casa. Lucas tentou não acreditar no que estava vendo, mas a sensação de terror se intensificou. À medida que ele se aproximava, notou que a sombra parecia dançar de forma errática, como se estivesse envolta em uma dança macabra. Lucas tentou ignorar o fenômeno, mas a sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo não podia ser apagada. O medo crescente fez com que ele apressasse o passo, desejando entrar em casa e se proteger. Assim que cruzou o limiar da porta, os fenômenos estranhos começaram a se manifestar. Portas e janelas começaram a bater com força, como se uma força invisível estivesse tentando forçá-las a se abrir ou se fechar. O som do impacto reverberava pela casa, criando um estrondo que parecia se intensificar. Um frio inexplicável começou a percorrer os cômodos, um frio que não fazia sentido em uma noite como aquela. Lucas tentou ligar as luzes para afastar a escuridão e criar um senso de normalidade, mas as luzes não respondiam. O interruptor parecia não ter efeito, e a escuridão interna aumentava a sensação de pavor. Lucas sentia uma pressão crescente no peito, como se o próprio ambiente estivesse se tornando um campo de batalha entre forças visíveis e invisíveis. O frio cortante e os barulhos incessantes tornavam impossível relaxar, e a atmosfera da casa estava carregada de uma presença sinistra que parecia se manifestar de maneira cada vez mais clara. O medo se transformava em desespero, e Lucas sentia como se a própria casa estivesse se voltando contra ele, alimentando seus piores pesadelos. Lucas estava em pânico, movendo-se freneticamente pela casa, tentando encontrar alguma explicação para o caos ao seu redor. Enquanto tentava se concentrar, seus olhos caíram sobre um espelho quebrado na sala de estar. A luz das lanternas e o brilho das sombras criavam uma imagem distorcida e perturbadora refletida no vidro quebrado. A figura que ele havia visto na avenida estava ali, distorcida e ameaçadora, mas claramente visível. A imagem no espelho parecia estar se aproximando, como se a entidade fosse uma presença real e palpável. O reflexo da figura estava longe de ser apenas uma sombra, era algo mais sinistro e concreto. Lucas percebeu com horror que a presença não era uma ilusão, mas uma entidade com intenções claras e malignas. Seus olhos arregalados refletiam o medo que ele sentia, e ele não conseguia desviar o olhar da visão aterrorizante diante dele. Desesperado para entender o que estava acontecendo, Lucas se apressou para fechar todas as portas e janelas da casa, tentando criar uma barreira entre ele e a entidade. Sua mente estava em frangalhos, e ele sabia que precisava encontrar respostas para o que estava vivendo. Em um canto da sala, ele encontrou um antigo diário empoeirado ou uma foto envelhecida do cemitério. O diário estava repleto de anotações sobre eventos macabros e desaparecimentos inexplicáveis, todos ligados ao cemitério que ficava em frente à sua casa. A foto revelava uma história obscura e aterradora, indicando que a figura que ele viu na avenida estava ligada a um antigo ritual ou a uma entidade que havia sido evocada há muito tempo. O conhecimento do passado trouxe um novo nível de pavor para Lucas, pois ele percebeu que a presença que ele estava enfrentando tinha uma conexão com algo muito mais sinistro do que ele poderia imaginar. A história termina com Lucas ainda assombrado e tentando processar o que descobriu. A entidade não desapareceu, e a sensação de que algo ainda estava à espreita pairava no ar. A dúvida e o medo persistiam, deixando a pergunta sem resposta se a entidade ainda estava rondando, aguardando o momento certo para se manifestar novamente. A incerteza e o terror permaneciam, como um lembrete constante de que, às vezes, o que está oculto nas sombras pode ser muito mais perigoso do que se imagina.